Esse vídeo estou gravando para dar uma resposta para um inscrito do canal que ele abordou sobre por que grande parte dos filósofos se tornam conservadores ou liberais. Por quê? Pensando bem, muitas vezes a filosofia busca, ou quem estuda filosofia, é natural existir neles uma busca pela a estrutura fundamental da realidade. Se você estuda os pré-socráticos, você poderá encontrar eles estudando o elemento primordial para estruturar ou para a criação de tudo que existe. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você estudar o Pitágoras, o Sócrates, o Platão ou o Aristóteles, essa base aí da filosofia clássica, eles tinham um certo compromisso com a verdade. Não só a verdade, mas um compromisso com a realidade. Ou seja, você pode encontrar na realidade algumas coisas que não coincidem com o seu pensamento. E outras vezes você pode observar a realidade e descrevê-la como esta realidade é. Existe uma forma de fazer filosofia, descrever as coisas como elas são, e realmente, se as coisas são da forma que são, você não pode falar que elas são de outra forma, porque você estaria entrando dentro de um princípio da filosofia, que é um princípio da não contradição. A ter essa questão do princípio da não contradição foi uma coisa desenvolvida pelo filósofo Aristóteles. Que Aristóteles dizia que as coisas, quando você diz o que elas são, você não pode se contradizer na sua forma de expressar as coisas na realidade. As coisas são e não são ao mesmo tempo. A coisa tem que ser. A coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é estruturando a realidade para pensar de forma filosófica. É por isso que muitas vezes você pode entender o teu pressuposto em dizer que a sua razão é a força organizadora da realidade. Não é à toa que os filósofos cosmológicos, os pré-socráticos, ou os filósofos estoicos, eles diziam que existia um logos. Esse logos era o logos organizador da realidade. Quando você estuda física, a natureza ela não aceita espaço vazio. Até os espaços vazios, eles são preenchidos por algo. Ou seja, se você não usa a sua razão para colocar você aonde você quer, automaticamente a natureza ela vai te empurrar, vai te encaixar em algum lugar. Porque a natureza, para os filósofos mais antigos, a natureza existe nela uma força organizadora, que muitos dizem que é a razão. E nós, seres humanos, nós temos essa razão organizadora. Não é à toa você, como uma pessoa humana, muitas vezes não gosta de viver na bagunça. Muitas vezes não gosta de viver entre o caos. É por isso que você tem essa razão que ela organiza a realidade à sua volta. Quando você estuda filosofia, vai ter uma parte da metafísica que é ontologia. Ontologia é essa habilidade de você estudar a realidade enquanto realidade, ou ser enquanto ser. Como o ser se estrutura na realidade. Como os entes se estruturam na realidade. Qual a profundidade, qual a largura, qual a medida. Você está pensando e estruturando a realidade. Ou seja, muitas vezes você tem a realidade como um elemento para você desenvolver a sua razão de forma voluntária ou de forma involuntária. É por isso que muitas pessoas podem pegar a filosofia e dividir ela em dois extremos. Aquelas pessoas que são conservadoras, pelo fato de estudarem e observarem que na realidade existe uma lei, existe uma ordem, e o ser humano tem que seguir uma ordem, tem que seguir uma lei para buscar um certo aperfeiçoamento, retomando muito ao filósofo Platão ou ao filósofo Aristóteles, a busca de uma excelência. E outros podem pegar outra visão, uma visão que a filosofia, muitas vezes, quando você faz ela, é uma filosofia do caos, ou seja, você entra no espanto, você gera medo em você. Muitas vezes é por isso que muitos filósofos, quando eles começam a sua jornada, ou estudantes de filosofia, começam a jornada,
eles geram caos na sua mente e esse caos vai ser refletido na sua aparência. Porque aquilo que era organizado para você foi desorganizado a partir do momento que você faz contato com a filosofia. A filosofia faz você ver a realidade de forma diferente. Ou melhor dizendo, fazer filosofia você vê aquilo que você não via. E novamente, organizar a realidade para ter uma visão mais clara e verdadeira da realidade. Se você olhar os primeiros filósofos, especialmente o Sócrates, que lá tinha aquela busca da verdade, o Platão, que tinha a busca incessante do homem em sair da caverna, do mundo das aparências, para alcançar um mundo perfeito, um mundo belo, ou um mundo verdadeiro, ou seja, ver a realidade de forma verdadeira. Então isso pode promover que a filosofia pode levar você para um certo conservadorismo. Conservadorismo é o quê? Você conservar a realidade da forma que é e não se revoltar contra a estrutura da realidade. Ou seja, quando você estuda os filósofos estoicos, eles mostram que você não deve se revoltar contra as fatalidades da vida. Você deve aceitar, porque a providência, ou seja, o logos universal, está agindo de acordo com um ritmo e com uma harmonia. O próprio Aristóteles, ele dizia que existia uma harmonia no mundo. Então, esses filósofos citados neste conteúdo foram filósofos que deram base para outros pensadores posteriores a eles a refletir sobre a realidade. Então, quando você olha o seu mundo, você cria uma teoria como cientista. Essa teoria ela pode ser testada. Alguns podem dizer que sua teoria está errada. Outros podem dizer que sua teoria esteja certa. Ou seja, você cria uma teoria porque você viu a realidade. Então outra pessoa precisa ver a realidade que você viu e ela mesmo chegar à conclusão que você chegou. Exemplo, vamos colocar Aristóteles. Aristóteles diz no livro dele, Ética Nicômaco, que o homem muitas vezes busca o prazer. Mas precisamos também buscar a dor. Muitas vezes a dor, no momento agora, talvez não seja bom para você, mas no futuro pode gerar um prazer. Epicuro, ele desenvolvendo a sua filosofia, Epicuro percebe que o homem foge da dor e busca o prazer. Ou seja, você pode ser conservador no sentido aqui, em você conservar porque você sabe que a realidade é daquela forma. Ou você pode ser idealista, que nem o próprio Aristóteles já pautou. Ou seja, o homem, através da educação, ele pode autodesenvolver e alcançar uma certa excelência. Então, a certa excelência vai ser alcançada através do quê? Através do aperfeiçoamento do quê? Do intelecto, segundo a filosofia. Você aperfeiçoando o intelecto, você consegue ter certas ações na realidade. Ter certas ações na realidade, o que hoje os neoliberais irão dizer, essas certas ações seriam o capital humano. Ou seja, é por isso que quando você exercita a sua razão, é possível que você se torne uma pessoa conservadora, defendendo ideias liberais ou defendendo a doutrina do autoaperfeiçoamento. Ou seja, tem pessoas que são melhores do que outras. Tem pessoas que têm uma habilidade para gerar riqueza mais do que outras. Você pode começar a defender essas ideias. Ou você pode defender uma ideia contrária a isso. Essa ideia é um pouco mais idealista, um pouco mais clássica. Não é à toa que essa ideia tem no fundo dela uma certa visão de aristocracia ou de meritocracia. As pessoas alcançam algo na vida porque elas têm uma arete, têm uma virtude, têm uma força. Essa pessoa é o melhor. Ou você pode ter uma visão meritocracia, essa pessoa alcançou algo porque ela teve o próprio mérito. Isso já é uma visão mais o quê? Conservador e ao mesmo tempo liberal. Se você alcançou algo, automaticamente você é uma pessoa liberal. Você acredita que outras pessoas, se elas se esforçarem, elas podem também alcançar esse mesmo algo que você alcançou. Eu posso retomar, nesse vídeo, uma visão já lá da mitologia grega, que no princípio tinha o caos. Do caos veio a ordem. Na filosofia, talvez eu não possa trazer apenas a visão conservadora, porque a visão conservadora seria a visão do cosmo. Existe uma ordem no cosmo, mas para existir o cosmo, antes teve que existir o caos.
Isso já seria uma visão um pouco mais o quê? Tem filósofos que defendem o caos, ou seja, você deve destruir a estrutura vigente para criar uma nova estrutura. Isso já seria uma visão mais materialista. A matéria passa por transformações e não existe estruturas eternas, não existe verdades eternas, porque a matéria sempre está em mudança. Ou você pode defender uma visão mais do cosmos. Existe uma ordem e o ser humano tem que se adequar a essa ordem eterna, ou seja, ao Logos universal. Percebe que na filosofia você pode tomar a posição do cosmos ou você pode tomar a posição do caos. Você pode tomar uma posição conservadora ou você pode tomar uma visão progressista, numa visão filosófica. Ou seja, você pode tomar uma visão de uma religião mais materialista, que nem hoje nós temos a teologia da libertação, teologia da prosperidade, o qual, se você está nesse mundo, você tem direito a alcançar riquezas. Ou seja, seria uma produção aqui de riqueza para este mundo. Mas podemos ter uma visão mais idealista, que a riqueza não está neste mundo. A riqueza está no mundo ideal. Ou seja, seu aperfeiçoamento último, que Aristóteles pautava que era a excelência, o homem sábio, como os estoicos pautavam o homem sábio, essa excelência não está neste mundo, mas essa excelência a ser alcançada está em outro mundo. É por isso que muitas vezes os filósofos mais antigos terão uma visão meio que espiritualista, uma visão meio que nós chamamos hoje de panteísta ou ilozoísta, e eles terão uma visão meio que deísta também, que nem o próprio Aristóteles, podemos ver um certo deísmo na doutrina dele. Isso é mais para os filósofos clássicos lá da Grécia, os pré-socráticos e os socráticos e os pós-socráticos. E para os filósofos medievais, podemos ver eles com a visão também meio que teísta. Ou seja, existe um Deus que criou o mundo com ordem. E simplesmente a descoberta do homem será simplesmente a descoberta de leis já criadas. Ou seja, que nem a doutrina cristã vai afirmar, o homem não cria a própria moral. O homem não cria a própria lei. O homem, ou nós, seres humanos, fazemos a descoberta de uma lei criada por Deus. Ou seja, fazer filosofia é você se esforçar para descobrir uma lei que já é eterna e que já existe desde o começo do universo. Espero que esse conteúdo ajude você e bons estudos de filosofia. Fui!